Efraim Filho, que está contando tudo aqui no Frente a Frente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlinhos Macedo, que está acompanhando. Obrigado, Carlinhos, você sempre aqui atento, já fazendo comentários das declarações aqui do Efraim Filho. Também o Rui Galdino, obrigado, Rui. Rui que já teve alguns debates aqui no Frente a Frente, muito obrigado por estar acompanhando também. Aqui pelo Instagram, olha, um abraço para Tiago Pontes, para o Luiz Paulo, para Elisângela. Tem aqui ideias da Cida, a Cida aqui, que está acompanhando, muito obrigado. Pedro Jogador também já tem perguntas, viu? Ó, vai mandando tua pergunta aí, que a gente tem mais um intervalo. No final, a gente faz aqui, seleciona algumas perguntas dos telespectadores para você participar desse bate-papo aqui. Obrigado pela audiência. Senador, vamos acompanhar como é que foi a vitória de João Azevedo aqui, a comemoração da vitória de João Azevedo. Na volta você comenta aí, tá imagens da coletiva de João Azevedo ontem, logo depois do resultado. Vamos lá. Passava das 18 horas e 15 minutos quando o Sistema Arapuã de Comunicação anunciou que João Azevedo é o novo governador da Paraíba. Atenção Paraíba, atenção paraibanos e paraibanas. O governador João Azevedo do partido PSB acaba de ser considerado reeleito no estado da Paraíba. João Azevedo, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a dele no estado da Paraíba, ele convocou a imprensa e fez um balanço de toda a sua trajetória durante a campanha e afirmou que neste momento não existe vencido nem vencedores e que a partir deste momento ele é governador de todos os paraibanos. João Azevedo fez questão de mencionar diversos aliados importantes nesta vitória, a exemplo do prefeito Cícero Lucena, que falou da importância de ter um governo aliado para o município de João Pessoa. Acredito que os nossos projetos que estão pensados, estão iniciados, vão ter mais agilidade na execução pela disponibilidade de recursos. O jovem Lucas Ribeiro, que assinou o compromisso com João Azevedo para que a vice-governadoria possa funcionar na cidade de Campina Grande. Foi algo que nós propomos e sempre eu tive nesse sentimento de não sair de Campina. A vice-governadoria vai ser lá. Isso não quer dizer que não estarei rodando esse estado de ponta a ponta para dialogar, para construir com as pessoas, com o povo paraibano, a nossa Paraíba. O governador João Azevedo, após conceder coletiva de imprensa aqui no Comitê Central, ele foi cumprimentar os simpatizantes, agradecer o apoio do povo de João Pessoa e de toda a Paraíba. Diversas autoridades políticas estiveram presentes para prestigiar e apoiar e parabenizar o governador reeleito da Paraíba, João Azevedo. Ok, olha só reafirmando a informação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ordenou a desobstrução imediata dos trechos que estão interditados aí por caminhoneiros no Brasil como um todo. Aqui na Paraíba, a informação mais atualizada das 10 horas da noite é de que nós registramos aqui no estado 2 pontos de interdição, tá? Ali um trecho da BR-101, próximo ali a Gauchinha, e o outro trecho ali da BR-230 no sentido Campina Grande, João Pessoa. A gente está monitorando aí essas interdições. Ali próximo à Havan, no trecho da BR-230, próximo à loja da Havan, já foi liberado ali aquele trecho que estava interditado. Senador Efraim Filho, leitura sobre esse resultado do governo do estado. João Azevedo, você reconhece a vitória de João Azevedo? Que leitura você faz dos acertos e erros aí da campanha de Pedro Cunha Lima? Olha, Luiz, eu acredito, claro, que o resultado está posto, né? João Azevedo ganhou na urna num resultado muito mais apertado do que se imaginava, né, há um ano atrás, e eu participei, né, dessa jornada desafiadora. Primeiramente, só elogios, né, à conduta íntegra, né, de Pedro. Para João ter um adversário como Pedro qualificou muito o debate, João poderia ter adversários nesse segundo turno que jogassem, que nivelassem
o debate por baixo. Pedro fez a opção que é próprio dele, né, de escolha dele, da integridade dele, para nivelar o debate por cima. Isso a gente acompanhou muito em todos os debates que tiveram, né? Então Pedro não jogou baixo, Pedro jogou por cima e fez uma excelente campanha nesse sentido, propositiva. Pedro conseguiu conquistar, né, o coração das grandes cidades. Né? O resultado de João Pessoa foi um resultado impressionante, extraordinário, mais de 70 mil votos de maioria em João Pessoa. Acho que na grande João Pessoa chegou mais ou menos a uns 100 mil votos, quando você pega Santa Rita, Bahia e Cabedelo, acho que isso passa dos 100 mil votos. Tem uma rejeição do bolsonarista em relação a João, porque ele votava em Lula? Tem esse tamanho de Pedro na grande João Pessoa, tem também o bolsonarismo? Tem, aqui em João Pessoa você teve um empate, né, na eleição nacional, foram 1.000 votos a diferença, 955 votos de Lula para Bolsonaro, né? Então foi praticamente um empate. E claro que Pedro tinha essa sinalização positiva, né, por todos os erros, e aí erros de articulação política, né? Eu acho que João, lá atrás, quando você falava da relação, eu acho que a articulação política de João foi talvez o grande desastre, né, da estratégia dele. Prejudicou muito a caminhada dele. Desde lá atrás, quando ele dizia que não queria, né, ninguém da direita na sua chapa. Aí depois teve que ter o Republicanos, como você disse, como pilar central, né? O Republicanos demonstrou uma força muito grande. O pilar foi o Republicanos foi o grande fiel da balança, né, nessa leitura da política. Se você for pegar, o Republicanos esteve com Efraim, o senador eleito, da mesma forma como esteve com João, governador eleito. Então, perder o Republicanos, né, na chapa para o Senado foi um erro de condução da articulação política. Não querer ninguém da direita, e veja só, e aí João nem quis ninguém da direita e teve que ver no primeiro turno Lula pedindo voto para veneziano. E por diversas vezes negando até audiência, negando até situações. Então, se você vê a condução desse processo, foi num acrescento. Pedro chegou nesse segundo turno. Então, ao lado de Pedro, queria aproveitar o momento aqui, você deu alguns agradecimentos, né? Dizer que a força nesse entorno, junto com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, foi essencial para a nossa chegada, né? A vinda de Romero Rodrigues, que fez a opção para estar com a gente, foi o deputado federal mais votado, né, do alinhamento ao lado de Pedro, lá em Campina Grande. Poder ter, né, o apoio dos meus 2 suplentes, me deixa agradecer aqui, André Amaral e Eric Marinho, foram importantes para que somassem forças num projeto, né, vencedor, e eu sou grato a esses 2 companheiros. Tivemos o apoio de todo o entorno, de aí, se eu for citar aqui não dava, mas deputados, deputadas, prefeitos, né, a base municipalista, aí eu chego na leitura com o João, a base municipalista foi uma grande fortaleza da minha campanha e foi essencial na de João. João, entre João Pessoa e Campina Grande, perdeu por 150 mil votos. Isso vai ter reflexo para 2024, mas não é hora de fazer essa leitura agora. Mas perdeu por 150 mil votos e conseguiu resgatar na base, ou seja, a máquina funcionou, né? Os convênios que João fez, os asfaltos que chegaram ali na reta final das eleições, isso é da regra do jogo, tá? É da regra do jogo. Mas a máquina foi o grande aliado de João na hora de decidir o resultado final das eleições. Qual papel está reservado para Pedro Cunha Lima nesse pós-eleições, na sua visão? Ele é o nome da oposição aqui no estado ou dificilmente com a oposição tanto quanto ali com outras lideranças tem condições de se unir? Qual o papel objetivamente de Pedro reservado pós-eleição? Luiz, a urna nem sempre ela define, né, um vencedor. Ela define um mandato. Agora, o Pedro saiu da urna sem um mandato, mas ele saiu vitorioso, né? Ele saiu maior do que entrou. Então, do ponto de vista pessoal dele, ele conseguiu ter uma trajetória vencedora, do ponto de vista político, do ponto de vista conceitual. Ele saiu das urnas maior do que entrou. Então, ele sai com toda a condição de liderar as oposições na Paraíba, porque construiu isso, tá certo, com méritos dele, com as propostas dele. Claro que o entorno, né, que ajudou, a história, né, do foguete que não dá ré, mas dá carona,
né, da gente naquela hora que a gente foi compor com o Pedro lá atrás, né, deu uma perspectiva de poder, deu uma animada na turma, deu um gás na construção, né, de um time que conseguiu fazer uma campanha que começou com 9%, chegar a 23%, salvo engano, no primeiro turno e chegar aí a 48%, né, no segundo turno. Então a minha simbiose com o Pedro, né, a minha relação foi muito positiva. 2 jovens audaciosos, ousados, com identidade de ideias, sinergia de ações. Eu só tenho a elogiar Pedro, a agradecer, né? Foi um grande companheiro de chapa, como eu sei que também de forma recíproca estive ali ao lado dele, estendendo a mão em todos os momentos. Depois de ser um senador eleito, isso ele dizia nas entrevistas, depois de ser um senador eleito, na segunda-feira, na primeira reunião de trabalho, eu estava lá, né, ao lado dele. Então é importante que a gente construa todas essas situações, agradecer a todas essas forças políticas, né, que estiveram com a gente, sintam-se todos abraçados, nominados, queria aqui citar cada um. Me deixa agradecer a minha família, né, assim, algo que valeu muito, só me permita aqui para não ser injusto. A Efraim Moraes, a Ângela, minha mãe. Qual foi o papel do ex-senador Efraim Moraes nessa sua jornada? Deixa eu só concluir para eu não ficar, sempre com problema em casa. Então, a George, a dona Carol, minha esposa de rede social, né, e os trabalhos que ela fez repercutiram muito nesse movimento das mulheres. A minha irmã, né, Carolzinha, que cuidou da parte da comunicação, de marketing, né, junto com a plataforma, né, com o Ítalo, que ajudou a conduzir todo um grupo de comunicação que estava aí por trás dessa situação. Então, fazer esses agradecimentos é importante. E o cabeça branca, né, Efraim Moraes, como eu digo, você tem um estrategista que, para mim, é quem mais conhece hoje da geopolítica paraibana. Não tenho dúvidas de que Efraim, por trás, foi uma retaguarda essencial, e quem tem 2 Efraim leva vantagem, né? Quando um estava em Cabedelo, outro estava em Cajazeiras. E onde ele chega, ele me representa, assim, em ideias, em compromissos, em ações. Então, Luiz, eu queria dar fortaleza da minha base municipal, né? O papel dos prefeitos, o papel das lideranças, que foi a articulação que a gente demorou 1 ano e meio para construir, ela foi essencial. Então, na hora do muito obrigado, deixa eu chegar a todos eles. E, inclusive, você está reproduzindo, 20 anos depois, eu acompanhei essa eleição de 2002, quando o deputado federal Efraim Moraes foi eleito senador da República. 20 anos depois, você, de certa forma, reproduz, né, muito parecido àquela eleição ali de 2002 do seu pai. Tem uma coincidência interessante. Além dessa, porque ainda tem outra. Porque naquela época, tá ali, o ex-senador Efraim Moraes, naquela época também estava na chapa com o Cunha Lima, no caso, o pai de Pedro, né? O então candidato ao governo e depois governador Cássio Cunha Lima, né? Que foi eleito. E aí tem mais coincidência do que essas? Tem uma. Nem eu, nem Efraim nunca ganhamos uma pesquisa, mas somos bons de voto, fomos bons na urna. Né? Nenhuma pesquisa me deu na frente. Nenhuma pesquisa na Paraíba publicada. Até o final. Até a da véspera. Nenhuma trouxe Efraim Filho liderando a corrida para o Senado. Só ganhamos no voto, só ganhamos na urna, e foi bom ser assim. Com mais emoção, com muita coragem, com muita humildade, defendendo meus princípios, coerência com meus valores, tá entendendo? Eu acho que eu não pude ficar lá do lado de jogo, não tem problema, fiquei ali do lado da turma que pensa como eu penso, que tá do meu junto. Política é roda gigante, a gente ganha, a gente perde, mas você preservar seus princípios, preservar seus valores é essencial. Por isso, Luiz, quando a gente começou o programa, você me perguntou sobre minha posição, coerência, independência, tá certo? Eu irei ser leal às pessoas que me confiaram a mim e me trouxeram até aqui, com muita lealdade. Ou seja, depois de eleito, o foguete também não dará ré para o governo João. Não darei, não voltarei, como você disse, à base, porque eu acho que não é esse o papel que a urna me desenhou. Eu tenho que ter respeito a ela. João terá uma porta aberta para construir ações positivas para a Paraíba. Eu não serei predatório do quanto pior, melhor. Terei respeito, terei relação institucional, política com João, mas de um senador que é o senador da Paraíba. A minha relação de voltar à base, de querer ocupar cargos em governos, em casa secretários, esqueça. Nem quero, nem estou pedindo, nem vou pedir, nem irei por aí, tá certo? Não estou atrás disso. Agora, uma porta aberta para construir relação com a Paraíba,
naquilo que eu puder ajudar como senador, porque meu compromisso não é com o governo, meu compromisso é com a Paraíba, meu compromisso é com o povo paraibano. E vou estar lá, eu vou ser um trator. Se eu fui um foguete nas pesquisas, trator para trabalhar. Chego lá aos 43 anos com responsabilidade dobrada. Não vou lá para querer me aposentar, tem muita pista pela frente. Não chego lá para coroar uma carreira política, ainda tem muitos desafios que haverão de vir. Não chego lá para procurar um foro privilegiado, para fugir da justiça, tá certo? Não sou ficha limpa, não respondo a processo. Então vou lá para trabalhar pela Paraíba, esse é o meu compromisso. Tá, só para a gente fechar aqui, e aí vou deixar para o próximo bloco você responder essa pergunta que eu já vou deixar. Você fala que o governador João Azevedo acertou na relação municipalista e aí foi eleito por causa disso, e aí coloca ali o resultado da máquina, inclusive, dos convênios fechados. Há quem diga que você também fez isso com os prefeitos do ponto de vista das emendas e da sua relação direta aí com os prefeitos e com as emendas parlamentares que você conquistou. Só que agora você vai para um mandato sem a relação aí mais fácil, né, com o presidente da República. Isso esvazia a sua relação com os prefeitos. Eles subiram na mesa para dizer: e aí, senador, vai dar ruim para a gente a partir de 2023? Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho a gente está de volta.